Prontos? Pronto. Essa entrevista tem o oferecimento de B4B Airsoft, a Arena TK Airsoft, a Arena TK Store. Boa noite, boa noite. Boa noite. Agora boa noite, funcionou, né? Boa né? noite, Sullivan. Boa noite, Carolzinha. Boa noite. Boa noite, Sullivan. Boa noite, Zé. Boa noite, Carol. Boa noite, Nanda. Dart N. Boa noite. Ou Dart Nanda, porque eu tava falando Dart Nanda. Mas tu sabe que a ideia inicial foi Dart Nanda, né? Aí uma amiga que também joga comigo, que é operadora do Gotak, que falou, deixa Dart N, vai ficar mais misteriosa. Mas eu como meu inglês é horrível. Quase que o Mr. M, né? É. Mr. M. Como se o Dart já não fosse misterioso, né? Então, mas daí junto os dois. Fica aí Daí faz o emblema como um ponto de interrogação. Ah, não, daí seria o charada, não dá. É o charada. Ia misturar os personagens. Falando em charada, você assistiu o último Batman? Ele aparece com o ponto de interrogação, o charada? Não. Não, né? Esse novo não. Eu gostava do antigo, que tinha aquele colã verde ridículo. Sullivan, eu vou falar uma coisa que vai abalar a estrutura de todos. Batman não é mais o mesmo. Imagina, eu não vi esse último filme. Não perdeu muita coisa. Eu não assisti também, então não posso falar nada. Eu também. O Batman, lá. Eu também não assisti. Eu não posso te criticar agora, Zé. Porque eu também não assisti. Eu tô pautado do que o Rodrigão falou e defendeu com unhas e dentes, né? Não, mas vai assistir. O Edward tá legal. Mas tudo bem. A gente não veio aqui, não lutamos tanto pra não veio falar do Batman. Negócio pra falar sobre o Batman, né? Não. Tá. Mas eu acho que a gente tinha que usar um preto, mas não é o Batman. Preto, mas não é o Batman. Tem capa, mas não é o Batman. É preto, mas não... Usa um capuz, mas não é... Não, tem voz grossa e não é o Batman. Não. Eu tava assistindo outro dia aqui um YouTube que o cara mostrando as funcionalidades do capacete do Darth Vader, né? Na verdade, assim, ele não consegue falar porque as cordas vocais foram afetadas pela fumaça do ambiente vulcânico que ele caiu. Então ele tem um amplificador de voz, por isso que ele tem aquela voz... A famosa, né? E a respiração também, né? Porque ele não tem pulmão, porque queimou tudo. Exato. Então é um pulmão mecânico que... Ele é ciborgue, né? É um ciborgue, ele é um ciborgue. Tem o cérebro humano ainda, né? Mas algumas partes humanas, menos que o General Grievous. Ele é o primeiro Murphy? Como que é? Ele é o primeiro Murphy? Que Murphy? O nome do Robocop era Murphy. O Robocop era Murphy. Exato. Não, é que então... acho que mais ou menos isso, é verdade. Parcialmente isso. Tem as partes humanas, o cérebro. Pegaram a parte humana que foi aproveitada, que não foi queimada. Mas sem a reprogramação do cérebro, né? Isso. Continua sendo ele. Que coisa. Tá. Tem algumas perguntas que a gente fez na primeira que a gente vai ter que fazer de novo. Não, eu sei que a gente... Mas você podia mandar aquele trechinho inicial, porque a gente soltou alguns cacos ali que dá pra gente, pelo menos, mostrar... Ficou ruim. Eu queria que fizesse de novo. Eu queria perguntar de onde veio o Gotak. Porque daí agora eu vou escutar de verdade. E do nome dela também, depois, né? Dá pra contar pra gente. Tá. Gotak é a nossa equipe aqui de Cachoeira do Sul, né? Grupo de Operações Táticas de Airsoft de Cachoeira do Sul. As iniciais, né? Tá. E quantas pessoas são? Eu sei, mas eu gostei das pet. Bonito pet. O pet eu não tinha visto. Como eu tinha falado, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem ali 65, 70 pessoas, mas ativos mesmo é muito relativo. 25, 30 pessoas que jogam mesmo, né? E tá sempre circulando, né? O pessoal que entra, sai, volta e vai. Não, mas tem bastante gente aqui. Tem, o Operador 16 é o Gaúcho. Eu acabei de ver aqui. Meu Deus. Ele fica stalkeando as coisas. O Gaúcho foi um operador recente que a gente perdeu agora, né? Faleceu. Eu vi a despedida de vocês ali.
Tá que foda. O Marlon Jr. Mas tudo bem. Tá. Dark N. Ou Dark. Dart. Meu inglês é horrível. Darth Vader. Não consigo falar. Darth Vader, Darth N. Não, Nanda. Explica gente. Quer que eu fale do nome? Isso. Da viagem. Isso. Da viagem. A viagem A inspiração que levou o nome. Bom, é uma mistura do Darth Vader, Star Wars, com meu apelido, que é Nanda, né? E aí ficou Darth N, né? Não ficou o Darth Nanda, mas Darth N. E a história que eu, me inspirei é que eu me nomeei como filha de Darth Vader, a herdeira de Darth Vader, né? Que foi enviada ao planeta Terra para exterminar com os guerreiros sem honra, que são chamados de Highlanders. Ela construiu um fanfic. Claro. Construiu um fanfic. Gostei. A viagem foi grande. Foi. Bom. Tem até uma animaçãozinha no meu feed aí, né, da bonequinha da Darth N, que tem a história ali, que nem a abertura do filme Star Wars ali. Você sabe que eu tenho o meu segundo nome no Facebook, é Sully Skywalker. Já há algum tempo também que eu uso esse nome. Eu sei que você não sabia disso. A tropa é grande? A tropa estelar somos muitos. E eu sou o José de verdade. Eu sou o único, solitário. Tá, mas me conta agora, eu quero saber por que Zé de verdade. Na verdade, é José de verdade. José de verdade. Porque eu... Hã? É apelido, né? Sim, meu nome é José Victor Guilherme. Não tem sobrenome. Então, 3 nomes. Mas o que acontece? Eu trabalhava numa loja de Airsoft e eu precisava montar um Instagram pra mim, falando sobre Airsoft, que a gente jogava, a gente fazia muita coisa. Então, eu precisava de um Instagram pra mim voltado pro Airsoft. Pensei em um monte de nome, aí veio o José de verdade. Por quê? É um nome simples, fácil de lembrar, e se eu falar pra você José de verdade agora, você vai falar, não, depois eu adiciono. E você for pra casa e você pensar em 2 minutos. Puta, era Zé do quê? Zé do quê? José de verdade. De verdade. Ficava fácil de me achar. Lembrando. Totalmente marketing. Totalmente marketing. Marqueteiro puro. Só por causa disso que é José de verdade. Podia inventar uma história melhor, né? Não vai dar. Não, vai. Cirurgia, ficou boa. Eu vou criar uma história muito bem bolada, assim, pra falar sobre a operação das costas e tudo mais. Mas dá pra aproveitar o Murphy, que a gente já começou a falar, do Robocop. Também. Eu não sei se você conhece o pessoal do Macapá, o Yoda Airsoft Team. Sim, eu sigo eles. Cara, então pra você ter uma ideia, nós somos muitos mesmo. Ele vai ficar metendo essa, nós somos muitos até cara. E a grande coincidência, né, gente, é que eu nasci no dia 4 de maio, que é o dia celebrado do Star Wars. Nossa, coincidência ali. É uma coincidência, E vem desde criança, né? Eu sou muito fã desde pequena, né? Tem uma mágoa com a minha mãe, que eu conto aí no post, que na época tinha a máscara do Darth Vader que vinha no achocolatado, né? Um brinde, tu comprava um kit. E eu fui no mercado com a mãe, mas ela não quis me dar. Tem uma propaganda. Aí, por isso que eu montei meu capacete agora. Girou trauma. Tem uma propaganda de. Acho que é Dia dos Pais, mas de uma loja americana. E o pai vai com a filha, ela pequena, uns 9, 10 anos. Ele vai e ela meio que não se empolga, tal, né? Ela fica lá. E de repente ele tá em casa, assim, e a casa silenciosa, ele entra no quarto, tá ela brincando com sabre, sabe? Se divertindo. Ela só não queria mostrar pra ele que ela era Sith e não Jedi, né? Então... Porque ele tentava levar ela pro lado Jedi e ela do lado Sith, não tinha como. Essa história do capacete, quando eu fui pra Disney, a Disney ainda não tinha adquirido os direitos da Star Wars. Mas eu precisava trazer um capacete, porque eu queria, para fazer uma foto. Eu só queria fazer uma foto, né?
E eu tenho essa foto guardada como referência para mim até hoje. Eu ainda não consegui o capacete. Ah, você emprestou um? Não, Começar ainda a não. ir pro Rio Grande do Sul ali, ó. Pegar o da, Mais pegar o da Mais Dai. perto. Tá ali. O meu é uma adaptação, né? Porque não é original. A máscara aqui é uma J-Fashion que eu adaptei com 3D ali na frente. Sim, mas você E fez. o capacete é um alemão daqueles M42, né? Uhum. Que é o mais Ai. parecido possível com o Darth Vader. O dele é mais alongado só, mas. Exato. E daí não tinha. Quando eu fui, não tinha. Aí a minha filha, depois de 3 anos, voltou para lá novamente. E a minha encomenda com ela era essa. Eu falei, ó, agora vai ter. Uhum. Mas a Disney estava naquela negociação com a Star Wars. Também não tinha quase nada da Disney. Meu sonho pra lá, meu Deus. Não, se você visse agora o que eles montaram, Nanda, é de vender o carro e ir, né? É de vender o carro. Nossa. O meu carro não ia pagar uma viagem. Porque, pra você ter uma ideia, eles montaram um hotel. E esse hotel, ele simula uma nave intergaláctica. Então você entra e ele vai, decola. Tá, é de mentira, eu sei. Mas as janelas não te deixam esquecer disso. Porque todas as janelas continuam voando, continuam passando o mundo lá fora. Imagina a pessoa que não consegue mexer no celular e andar de carro dentro de um hotel desse. Meu Deus. Eu não ia dar certo. É que você não tem a sensação. Mas eu acho que o problema não é a sensação, é ver as coisas ambientação. passando. Você assim, ó, e o troço passando aqui assim, ó. Aí você... Tô passando mal. Agora imagina lá. Não, e daí você chega num planeta, né? Porque o teu destino é um cruzeiro. Você vai chegar num planeta. Aí você desce, quando você desce, uma nave te desce até esse planeta, porque você fica no cruzeiro, é muito grande, fica lá fora. E daí quando você desce, você já entra no primeiro brinquedo da Disney. Cara, é um universo Star Wars dentro da Disney. Então é uma coisa assim, alucinante. Não, e dizem que lá eles têm o cinema 4D, né? Tipo, tu tá ali, a cadeira se move junto com a sensação do filme. Se é um filme de terror, diz que passa até umas escovas nas tuas pernas ali. Tu... Não. Ó, vento, água, o chão. Mas... É o 6D que tinha nos shoppings, né? Eu fui num desses. Tem ainda, Zé. Tem. O 3D tem. O 6D eu levei. Mas assim, agora 6D você deve ter umas 12, 10 cadeiras, 12 cadeiras. É pouca coisa. Lá você tem um auditório com 300, 400 pessoas acontecendo isso. Imagina o brinquedo quando dá uma cena assim, de terror. Isso é muito legal. E quando eu fui, tinha o brinquedo do Stitch. E daí eles apagavam as luzes, juro pra você, ele corria por trás de você assim, ó. E ele dava aquela risadinha dele, demoniada. Cara, aquela cena foi... Aquela eu me caguei. É meu sonho, até coincidência que a gente, não sei se eles conseguem ver, né, o que a gente publica no nosso perfil, que eu sempre brinco ao Google, escuto o que a a gente fala, né? Mas aparece muito para mim sobre Star Wars no meu perfil, tipo, esse dia apareceu um cruzeiro marítimo, meu Deus, temático Star Wars. Eu disse pro meu esposo, pelo amor de Deus, vamos fazer um pacote e vamos. Eu preciso ir, né? Assim, eu preciso. Vamos inventar alguma coisa, eu preciso de uma desculpa pra mim. Isso, me dá de presente. Teu esposo e teu filho estão na mesma vibe que você ou não? Meu filho adora, não pode ver. Se ele vê o sabre de luz, ele brinca comigo, porque eu tenho 2, né? Tipo, o meu sabre. É tipo, não é a faca de 2 gumes, é um sabre de 2 gumes, sabe? Ele encaixa. Então ele brinca comigo, faz lutinha e tudo, muito legal. Legal. Dati, eu vou te mandar os vídeos que eu tô assistindo do YouTube aqui de um casal que tá lá. Ela montou o novo sabre, que é um sabre agora que eles fazem, que ele faz. Faz o movimento. Me manda. Os meus são bem simplesinhos, os meus são de plástico, mas tem a animação, tudo ali, o efeito, né? O barulhinho. Tu vê uns de metal ali na internet que tu enlouquece, né? O meu filho, ele tinha nem tem mais, mas ele tinha um de brinquedo de plástico, mas que também ele fazia, né? A animação. A minha filha, ela montou. É esse esquema. Mas o teu é mais. O teu é mais moderninho que o dela. E tem os barulhinhos, né? Dos efeitos. Quando tu Esse mesmo.
Esse ele faz tipo uma fita de LED, que ela Sim. se aperta, ela sai. Não, esse novo. A fita sai. Tipo assim, ele fica pequenininho, daí aperta, cresce o bastante. Que nem no tipo, filme mesmo, né? O do Que meu é o filho, ele é pequeno e daí você pega Isso. assim, ele aumenta, tipo. Ele é só- Esse eu tenho, mas esse não. Esse novo, parece uma fita. Ela sai a fita e fica do tamanho de um sabre mesmo. Nossa. Que legal, Jesus. bacana. Então pode-se dizer que se fizesse um jogo temático sobre Star Wars, teria muita gente pra participar. Eu fui convidada, inclusive, para agora não me lembro onde, era uma equipe de meninas só que me convidou. E ia ser em maio agora, se não me engano. Mas eu não pude mesmo. Bom, mas então, viu? Então já tem. O Caimã queria fazer um troço bem... Ali em Itapuá, ó, Santa Catarina, metade do caminho, hein, Nanda? Você sobe um pouco, a gente desce um pouco. Ele quer fazer aqui em cima. Isso aí. Ia ser aqui em Curitiba. Ele quer fazer aqui em cima. Só que eu não sei o que aconteceu, que não rendeu. Deve perguntar pra ele, Caimã, escreve aí o que aconteceu. Não, o mais traíra, né? Escreve pra nós, explica o que aconteceu, o que você não fez. Porque pode ser. Mas tem público, com certeza tem. Tem sim, bastante. Tem. Bastante. Fazer um bem temático, assim. Eu Teve vou- um dos alienígenas agora. Vai ter um em outubro aqui pertinho, em Caçapava, que é com alienígenas. Não é bem Star Wars, mas é o mesmo, né? Tá, Mesmo tá estilo. por ali, É, né? mesmo estilo. Dá pra você ir de cosplay completo, porque você está apenas de passagem. Mas é um alienígena, É, né? um Se você pensar que alienígena. eles são pra gente, sim. Mas- Menos a Nanda, porque a Nanda foi trazida pra Terra, Foi então... trazida pra Terra. Então, ela é a nossa alienígena. Ó, não sugeriram pro Papo fazer o jogo alienígena aí, ó. É Dá verdade. pra... A gente perguntou na live de segunda-feira o que tipo de jogo que você quer. Ontem. Que tipo de jogo você quer? Gente, veio um monte de ideia, espetacular, assim. Eu não sei o que é isso. É que eu vi alguns alienígenas, né? O Sullivan, ele tá... Ele foi Eu- pra São Tomé. Tem um operador aqui que tem a máscara do Predador, Então, falamos do Legal. Predador também aqui. Capitão Tuyo. É de Tem até Itajaí, o cara. Tem até as trancinhas, As tudo, trancinhas. né? Tem o de Itajaí, ele tem a roupa completa. Mas é muito Não. igual O de Itajaí. o de Itajaí. Mas o Zé, eu não vi porque eu fui embora antes. Ele É sempre muito vai igual. embora antes, Nando. Eu sempre vou embora antes. Queria só deixar Mas o claro. Zé falou que ele faz aquele barulhinho na caixinha de som, sabe? Aham, eu acho que eu cheguei a ver um vídeo igual. Não, tipo assim, o Sombra, hoje ele tá trabalhando com a mãe dele. Ele ficou de frente, assim, o Predador e ele, assim. O Predador deu uma desencarada nele, fez um som, ele tava tranquilo. Quando o Predador gritou, ele arregou. Ele veio pro meu lado e falou, não dá, porque você fica olhando a cara do bicho ali, assim, e a garrinha dele faz assim, ainda assim, ó. Nossa! Tá louco! Não, aí Tu imagina um noturno, hein? Falando porque daí ele tem o laser ainda, né, Zé? ele tem o laserzinho de 3 pontas, assim, que fica apontando pra tudo quanto é negócio. Então pensa você no escuro, só aquele 3 pontinhos vermelhos, assim, ó. Não, e pra você ter uma ideia de quão longe o cara investiu pra ir, ele tem 2 máscaras. Ele tem a fechada e quando o predador tira a máscara, que fica as garras pra fora. São 2 setups de rosto. E ele ainda tem aquele troféu que é um crânio com a espinha, assim, do predador. Ele anda com aquele negócio amarrado na cintura. Nossa! É assustador. Por alguns instantes... Tem muito jogo temático bacana, né? Tem. Até de zumbi, né? Zumbi eu queria. Aqui no Sul teve um que foi feito, chamado Manicômio também, que eu acho que foi feito num hospício abandonado, alguma coisa assim. Nossa. Então tu imagina tu fazer um noturno num lugar desses, né? Mas você foi? Não fui. Arregou? Não pode. Pra assustar o povo! Agora que meu pequeno tá com 4 anos e agora que tá mais independente, que a gente quer começar a sair para jogos mais fora, eu e meu esposo, né? A gente vai, mas aqui pertinho, Santa Maria, Caçapava, né? Ele joga Porque... também. Oi? Joga.
Hã? Não, o esposo, Meu esposo né? joga também. Calma, Carol. Eu ia mandar o filho dela jogar. Ainda não, a gente espera um pouquinho pra chamar pro nosso squad de menores aprendizes. Menores aprendizes. Mas essa história de a Liga da Justiça, de Jovens Titãs, a história de zumbi, eu tava vendo um filme da gringa. E era muito legal, só que eles trabalhavam com fitas. Então o zumbi corria atrás de você. E você atirava nele. Hã? Tipo Guerra Mundial Z? Tipo Guerra Mundial Z. E daí ele tinha que arrancar a fita de você. Essa fita significa que você tomou uma mordida. Então você tinha 3 mordidas. Aí você... O jogo, você tá dizendo? O jogo. Que era um filme na gringa, vai. Não. E você tinha o jogo na gringa. Na faquinha, assim, pra matar ele? Não, era no tiro. No Era tiro. Ele parava com tiro. Mas parava, dava alguns segundos e já reanimava e vinha pra cima. E daí quando você perdesse as 3 vidas, você se desarmava e ia pro lado dos zumbis. Então a ideia... Isso aí, a gente faz assim os jogos aqui também. Os treinos a gente faz assim também. Cara, isso é muito legal. Não. Ai, chegou a arrepiar. Eu não consigo. Tá, estamos falando de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Você falou que você tem o teu time. Como é que é o movimento de times aí em Cachoeira do Sul? Tem o Gotak? Aqui em Cachoeira do Sul começou até com outra equipe, né? E aí quem fundou o Gotak, que é o Samuca, que é o 01 que a gente chama, né? Ele que montou a equipe. Porque a outra equipe era meio fechada, restrita, assim, era só eles, ninguém mais podia entrar, né, na equipe. Não queriam crescer. Era mais fechado, assim. E aí o Samuca teve a ideia de criar a própria equipe e deu certo. Tanto que hoje acho que a gente a única equipe ativa aqui em Cachoeira somos nós. Mas o pessoal aqui da região às vezes vem jogar com a gente, o pessoal de Santa Cruz, o pessoal de Candelária. A gente já tem operadores de fora, né? De Candelária, que é aqui pertinho. Cortando operadores, E o que é esse jogar? É jogo aberto? É jogo fechado? Jogo evento? É campo comercial? Como que funciona? Não, a gente até tem uma ideia de fazer um evento, a gente quer fazer um eventinho maior, convidar o pessoal de perto e de fora, mas a gente ainda não conseguiu tirar do papel isso aí, até por causa da pandemia também, né, gente? Porque foram quase que 2 anos aí, né? Mas a gente tem essa ideia, porque a gente tem um lugar aqui que é tipo um balneário, na beira do rio, que seria perfeito. Tá? Porque daí tem estrutura, tem banheiro, tem lugar para acampar, né? E o pessoal também tem restaurante, coisa, então fica muito bom de fazer um evento ali. Dá pra ir. E daí, esses jogos que vocês têm aí, você tem um local abandonado em CQB, você tem chácara, como é que, Isso, como que é? A gente joga num prédio abandonado aqui no centro da cidade, né, que é CQB, e a gente tem um lugar para fora que é uma sede campestre de um clube que está meio abandonada também, e que eles nos deram autorização para jogar também, enquanto não fecham o negócio, né? Então, aí é meio CQB e meio mata, um pouco de cada. E tem a barragem, que é um pouco retirada aqui da cidade, que é de um dos operadores, que é do Tuyo, que ele também tem a mata lá, que a gente até montou uma estrutura para fazer jogos lá. Não é tão grande, mas é bem bacana. Nossa, eu espaço para jogar. Pois é, e eu me empolguei com esse do prédio, hein? Como que é esse do prédio? No centro da cidade, velho? É no centro ali, é um prédio abandonado, que era uma indústria antigamente, né? E agora até tá complicado de jogar lá, não dá para ir muita gente, não. Acho que no máximo umas 15 pessoas, assim. Quando dá jogo pequeno, é legal de jogar lá. Mas como eles andaram quebrando muita parede, abrindo muito, então ficou difícil. Sniper lá, desde o tempo que a gente começou a jogar, a gente já não deixa jogar sniper, porque é muito pequeno, né? Sim. E aí não tem nem graça, porque daí o sniper, né, se abanca lá fica no cantinho do muro e acabou. Chega no povo do respawn, né? Sully, você chegou a jogar ali no Água Verde, naquele prédio do lado do supermercado Condor? Não, Zé, não. Então chupa, porque eu joguei lá. Nossa. O prédio tá lá ainda, né? Tá, mas acho que não dá pra jogar mais. Era o Noel que tinha o contato do cara lá. Mas é incrível que depois que tu entra pro Airsoft, eu não sei vocês, mas nós aqui, tu tá viajando na BR, tu olha um prédio abandonado assim, meu Deus. Perfeito para um jogo, né? Todo mundo, né? A gente fica imaginando, né? Tipo... Não, eu fico imaginando emboscadas. Eu viajo, né? Ou eu tô indo pra qualquer lugar e eu fico pensando assim,
Se você tivesse pegar o cara passando por aqui, ficaria colhendo ali, dá um ponto bom, aqui também dá um ponto bom. Aí se eu tentar voltar, e daí eu faço meio que. Eu faço o triângulo fatal ali e acabou. Eu falei, morreu. Mas eu tenho esse problema de ficar visualizando o momento certo. Ah, não, cara, ficar esperando o ambiente, assim, eu gosto de dar aquelas namoradas, assim. Aqui em casa, às vezes, também, eu tô subindo a escada, às vezes, fazendo... não, fatiando. Progressão. Eu passei. Eu tô fatiando, às vezes eu faço isso ainda. Tipo assim, principalmente escada, cara, porque escada eu acho que é uma coisa muito sinistra, né? Você subir. Escada é ruim. É complicado. Eu tenho 3 andares aqui em casa, então, quando eu subo, eu já subo fatiando. Às vezes minha filha abre a porta, assim, do quarto. Pai! Bang! Olha pra ela e fala assim... Não, mas eu sempre falo, né? Acho que eu falei em umas 2 ou 3 entrevistas que o melhor jogador, melhor pessoa que busca campo pro jogador de Airsoft são os mendigos. O mendigo tá lá, você olha pra ele e fala assim: vou desabrigar você porque eu vou montar um campo aqui. E são os campos bons. Aqui tem, então teria que se jogar na praça lá. Na praça tem bastante. Junto com eles. Na praça. Mas na praça não dá. Ia só um tanto quanto perigoso. Você pode fazer o Ruas em Guerras aí na praça. Não, esse zumbi é o melhor. Que eu pretendo, se Deus quiser, um dia aí. Que jogo massa, né? A gente também morre de vontade de ir. Não for também. Não. E é tipo assim. Vem, né, se der certo. É um sonho, é um projeto. É um projeto. Não sonho, não, é um projeto. Acho que a gente tem que ir. Né, que seja uma vez só nesse. E o outro é o Rios em Guerra, lá em Macapá, junto com a Grace. Esse, a realidade é um pouquinho mais longe, né? O Warzone, alguém foi aí? Não, também. Você também não? Tomara que a gente vá junto, então. Tomara. A gente foi pra WB agora. É o Warzone, não. Qual que é agora? É Cascavel? A Operação Cascavel também tem vontade de ir. Porque o pessoal tá indo agora, no final do ano, não é? O Cascavel vai ter... Que vai o Barba, vai o Adriano. É o Cascavel. Que tem aquele resort lá. Você deixa a família tomando banho de piscina, vai jogar. Beleza, coisa boa. Eu quero ir nesse. Esse é outro que eu tenho vontade de ir. Eu quero ir com a Digníssima. Só eu e ela. Não vou levar nem o Sombra, nem o menorzinho. Não quero ninguém atrapalhando minha noite de amor. Ui, delícia. Não, brincadeira. Mas eu vou e eu não sei nem se eu vou jogar lá. Sinceramente, não sei. Vai só desfrutar do hotel lá. Do espaço, é verdade. Porque, pare pra pensar. Eu tenho um pretexto ótimo pra viajar. Vai pra tirar foto da gente, né, Carol? Leva a Digníssima. Vai cobrir o evento lá e aproveita com a esposa. Leva a Digníssima pra ela ter esse prazer em né? Ou passeei, fui num lugar diferente, longe de casa. Tá certo. E ela não joga, Zé? Não joga? Não. Mas não joga porque o Zé traumatizou a esposa dele. Nem a do Zé, nem a do Sullivan joga, Nanda. A minha traumatizou com o paintball. Nós que temos um marido que joga, então, porque... E vocês não incentivam, hein? Eu já tentei, ela não rodou. Não rodou. Tem essa coisa, né, das meninas às vezes ficar um pouco com medo, né, dos tiros e tal, né? Não é nem... Mas tu sabe que é questão de proteção, né? Eu também, nos primeiros jogos, eu acabei jogando de boné, né? Meu esposo emprestou, né, bastante acessórios, que eu não tinha nada. Eu sempre brinco, eu digo, acho que eu fui só com as calças e as calcinhas e o sutiã, porque o resto tudo era emprestado, né? Mas foi. Mas foi. É isso. E depois a gente tem o pessoal que empresta também. A gente também, quando o pessoal está começando, a gente acaba emprestando equipamento, né? Até porque a gente quer que o pessoal venha, né? Isso. E eu tenho essa parte com as meninas, que eu acabei criando o Gotac W, que é um grupo separado só das meninas. Até para a gente falar e conversar melhor, porque a gente tem essa parte social, né? Que a gente gosta de fazer campanha, de ajudar e tal. E às vezes os meninos ali acabam falando outras coisas e saem fora do assunto. Então a gente fez esse grupo separado para poder focar na parte social do Gotac, né?
E mulher sabe como é que é, né, Carolzinha? A gente tem mais coração, né? Quem é mãe e tal, então a gente acaba fazendo mais essa parte social. Diferente, Mas os meninos ajudam. Tem muitos ali que ajudam bastante mesmo. Tem uns que não, nem tanto, mas a maioria ajuda. Usa pra força bruta que tá tudo bem. Usa pra força bruta, usa pra empurrar tora. O que não tem dedicação, empurra tronco. Vai assim. Bota lá a montar as coisas no CQB lá. Isso mesmo. Barricada, carregar tonel. Eu não tenho uma criatividade boa, não faz mal. Carrega o saco dele, vai. Importante é contribuir, de alguma forma. Isso mesmo. Você começou a jogar por intermédio do teu marido, por incentivo dele ou não? A gente conheceu o Airsoft juntos, mas não começamos a jogar juntos, porque a gente conheceu no mesmo dia, através do meu compadre que jogava, né? E eu tava no aniversário da minha afilhada lá no Mano, e eles estavam com as AEGs lá, e o meu esposo já sabia que eu era apaixonada por arma, né? Porque o meu pai era caçador, né? Então, eu já conhecia arma de fogo. Eu tirava com o pai nos acampamentos, amo, tô apaixonada. E aí eles, Nanda, tu vai adorar, né? Porque... Poder tirar dos amiguinhos. Imagina, tu poder brincar que nem, né? Polícia e ladrão, como era quando a gente era pequeno, né? Exato! E agora sentindo, por isso você falava, não pegou! Bom, se bem que a gente continua falando isso, né? Só que na época, isso era dezembro de 2017, tá? Eu tava grávida do Caetano, quase ganhando. Eu ganhava ele em janeiro de 2018. Então, eu não tinha como. Eles, quem sabe vai lá assistir, pelo menos, né? Mas aí eu não fui logo de cara assistir, eu via só os vídeos deles e tal, e não, a hora que der eu vou. E aí o Caetano tava com 9 meses. Em setembro daquele ano eu já fui jogar, foi o meu primeiro jogo. Nossa! Daí não parou mais também. Não parei mais. Pô, bacana. Kinó. 9 meses. Hoje ele tá com quantos anos? 4 anos. E você deixa com quem daí? Com a minha mãe e às vezes com os dindos, né? Quando eu consigo uma babá. Não eletrônica? Não eletrônica, né? Não eletrônica. Não, mas eu pergunto, sabe por quê? Porque aqui nos campos comerciais, o pessoal leva as crianças, tá certo? Mas quem levou não joga. Mas daí alguém não joga. Sabe que eu tenho até fotos, a gente leva às vezes. A gente até fez um acampamento lá nas terras do Tuyo, lá na barragem, que ele vai, já é o segundo acampamento que ele vai de jogo. E aí sempre tem uma esposa de alguém que não vai jogar, acaba ficando de babá, né? E ele adora. Tu sabe que o guri vai gostar, que nem a gente, né? Não adianta, a fruta não cai longe do pé, né? Tem um campo aqui em Curitiba que a gente tá convencendo ele a fazer o Espaço Kids. Deixa as crianças com Nerf, óculos, põe as crianças lá, os adultos vão brincar de bolinha de PVC e volta de vez em quando e brinca junto com as crianças de Nerf também, porque eu gosto. Dá uma olhadinha assim, tá todo mundo vendo. Segue o baile! E tu sabe que clubes de tiro mesmo, tem alguns clubes aqui no sul que tem, né? A área Kids. Sim, aqui também. Tá tendo. Então, quem é mãe e quer ir sozinha lá, né, treinar, tem com quem deixar, tem monitor e tudo, né? Sim. Às vezes que nem a gente depende de ter alguém para deixar o filho para poder jogar, né? Mas meu esposo é bem parceiro também, né? Às vezes a gente se reveza, cada um joga um round, né? A Carol com o marido dela também se revezam. Eu ia falar, mas eu não ia falar. Eu ia perguntar isso. Nem deixa ele jogar. Não. Então. Conto eu ou conto você, Sully? Conta, Zé, conta. Eu gosto quando você conta. Você conta melhor essa. É que assim, ó, a Carol, ela tem a loja Calibre 6. Né? Sim, eu sou cliente da Carol. Ela é cliente. Olha ali o óculos lá da DRTN, ó. Pra montar o figurino, comprei da Carol. Aí o que ela faz? Ela tem a loja no campo. Ela leva a loja pro campo. Sim, monta a tendinha ali, né? Isso. Fim de semana, ela cuida, o Alex cuida e ela joga. No outro fim de semana, ela fica na tenda e o Alex ajuda ela na tenda. E no próximo fim de semana, ela joga e o Alex cuida da Calibre 6. Então, ou seja, o Alex não joga. O Alex vive em looping dentro da Calibre. Não é verdade, não. Não é verdade. Não é verdade, mas é muito legal. São os faladores, né, Carol? É porque a verdade não é tão engraçada.
Mas tu tem um menino também, né, Carol? Tenho, ele tá com 13, mas não tá jogando ainda. Mas tá Não? quase. Mas ele faz parte do nosso squad menor infeliz. Menor infeliz. É que aqui em casa eu tenho o meu menor infeliz. Ele trabalha junto comigo, eu chamo ele de menor infeliz. Daqui a pouco vai começar a jogar também. Mas a gente tá com uma criançada braba aqui, viu? Tem bastante gente aqui. É. Criança, adolescente, né? O pré-adolescente, né? Pré-adolescente. 13, 14 anos, alguns de 15, que nem o Vitor. E aí, como é que aqui a gente tem alguns que já jogaram também, que são menores de idade, mas sempre acompanhado dos pais, Sim. né? Isso. É uma coisa que até eu acabei trazendo para o Gotak, sabe? A gente tem uma ficha de inscrição, tudo, então quando é menor, a gente pede para que a mãe ou o pai faça, né? Uhum. Até porque a gente sabe que pode acontecer algum acidente no campo, né? Torcer um pé, quebrar um pé, que já aconteceu de operadores quebrar o pé aqui. Acontece, né? Então, assim, é aquela responsabilidade, né? A gente não é uma empresa, a gente não tem um CNPJ, então quem é que vai responder por aqui? Tem que ser a pessoa que é responsável pelo filho. Mas até a bolinha mesmo, às vezes, ela vai marcar, isso pode ser considerado lesão. Então, se o pai não souber, e o pai, ele vai dizer, olha, meu filho sofreu uma lesão. Exatamente. Então, e outra coisa, né? Em mata tem bichos peçonhentos também. Daqui a pouco até uma picada de inseto, alguma coisa, vai saber, pode né? acontecer. Qualquer um, né? Não adianta. Qualquer um. CQB também. Tu pisa num prego lá, numa tábua, seu, né? Então tem que cuidar. Vai dar problemas. Não, mas que nem, ó, eu levo o Sombra pra jogar. Hoje, a mãe dele aceitou que ele fosse jogar, porque quando ela tava quase deixando ele começar a brincar, eu sofri um acidente e daí ela falou que não queria o filho dela nessa Cara, mas o teu acidente foi um acidente, mas foi um acidente idiota, assim, que não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido, sabe? Fala isso pra mãe dele. Eu sei. Entendeu? Daí, com o tempo, foi apaziguando. Daí, quando a gente criou o Papo de Respawn, ele começou a interagir mais por fora dos bastidores e começou a ter mais interesse. Aí eu vim com a oficina pra casa, daí ele começou a me ajudar na manutenção. Daí ele falou, eu quero jogar. Daí eu falei, tá, que legal. Vamos conversar com a tua mãe. Tá jogando. Hoje ele tá jogando. Tá jogando muito. Tá jogando melhor que o pai. Tá jogando melhor que o pai. O score dessa casa e desse time a qual eu pertenço está no chão. Porque... Ai, meu Deus. Não vou nem comentar porque eu me deprimo só de lembrar. Tem 4 velhos e uma criança. E um PND que é o Zé. Não. Quer fazer o quê? Não quero comentar sobre isso. Me recuso a falar sobre isso. Mas... 4 velhos, o PND que é o Zé e uma criança. Esse é o time. Agora, Zé, você não pode falar, mas a gente ficou em segundo lugar no evento do Recondo, velho. Vocês levaram sorte por causa do... Não, como que é o nome do cara lá? O Cleverson. O Cleverson. Não desmereça teu time. Segundo lugar. A gente só ganhou pros caras que inventaram o jogo. Vocês só ganharam porque o Cleverson dava com vocês. Não briguem. A gente ganhou porque o Gustavo tem aquele reloginho. Rivalidade pro campo. Eu e ele fazíamos parte do mesmo time. Mas dá pra jogar separado, não dá nada. Mas ultimamente a gente vem jogando separado, né? A gente só joga separado. Porque, no Jockey, que é um campo que é dentro do estacionamento do shopping, aqui em Curitiba. A gente jogou separado as 2 vezes. Que legal. E do nosso evento, que a gente tem um evento Sabotagem, que está indo pro 3º episódio. Inclusive, pessoas, dia 4 de setembro é o nosso 3º episódio. Se você não comprou, eu não sei se quando você estiver assistindo vai ter ingresso, mas tenta, porque hoje ainda tem ingresso, né? Eu não sei quando é que vai sair. Mas... Tem. Mas assim, então a gente também tá jogando contra, né? Afastado um do outro. Vocês moram todos na mesma cidade, hein? Só o seu mais ou menos. Todo mundo. Mais ou menos. Perto, tudo Curitiba. Tudo Curitiba. Eu levo 1h30 pra chegar na casa do Zé. Ele vem de carroça. Ele vem de carroça. Sabe? Você já veio pra Curitiba, Nanda? Não conheço. Não conheço Curitiba.
E alguma região Tá próxima. sobrevoando. Tá sobrevoando. Curitiba é uma cidade grande. Não conheço Curitiba... Santa Catarina, conheço Rio de Janeiro, mas não muito além. Ó, então coloca Curitiba na rota para os próximos aí. Sim, Mas de qual sistema você nasceu? Você sabe, não? Qual sistema? Sistema solar. Sistema solar. Eu venho dali. Um pouco além. Passei pelo buraco de minhoca. Essa entrevista tem o oferecimento de B4B Airsoft, a Arena TK Airsoft, a Arena TK Store. Mas quando eu digo que a gente... Vamos ver quem é que tá falando a mentira e outra verdade aí, né, Zé? Papos de família. Não, nós fizemos dois papos de família já. dois papos de família. Qual foi o primeiro? O casal Gonçalves, o casal Cardoso e depois o Alex, né? E daí, 3. a entrevista do Alex. Teve um que eu assisti, eu acho que foi o último agora. Qual é o último casal que teve? Casal Gonçalves. Eu acho que esse eu Não, acho assisti. que foi o Cardoso, que você errou o Cardoso nome. foi o último. Que é da... Eu errei o nome e eu deixei o nome errado? Não, você errou na entrevista. Você falou errado o nome deles. Mas eu não sei se ficou. Você marcou a minha vida ali. Você errou o nome deles. Ponto. Não faz mal. Porque esse mérito é só meu, tá, Nando? Só eu tenho o direito de errar os nomes dessa bancada. Então, mas o Zé não erra mais, né? Não aconteceu mais. Aí outra pessoa vem querer tomar o meu trono. Isso é inaceitável. Não. Né? Mas tudo bem. Mas deixa eu só explicar. Eu tava falando que a gente assusta as pessoas. Não é que nós assustamos as pessoas. As pessoas ficam ansiosas. A gente teve entrevistado que fez ensaio de entrevista. Ele ligou pro amigo e falou: vamos conversar porque eu preciso saber o que eu vou falar. Mas e foi bem assim. A gente tinha uma época que a gente começou a fazer as entrevistas que realmente era uma entrevista. A gente pegava para a pessoa e dizia: qual a sua cor favorita? Era pergunta e resposta. Era um troço assim, idiota e ridículo. Aí, a minha foi assim. Foi. E a gente perguntava, e assim, vou procurar, e você... Tem uma tua lá, vou procurar, Carol. Tem, a minha tá lá. Nossa. E você prefere Assault, Sniper ou DMR? Pé na porta. Com certeza. E daí, o que ele fez? Ele foi lá e começou a ver as perguntas que nós fazíamos. E anotou e pediu pro amigo para treinar. Quando chegou, a gente já estava nessa segunda fase. Que não tem pergunta. Nada. E a gente falava com ele, tá, mas vocês não vão perguntar quantos operadores... Às vezes a gente pergunta, né? Quantos operadores tem na... Não. É tipo assim, o cara se estudou pra prova de português e caiu matemática na prova, sabe? Tudo fora do contexto. Mas isso que é o bacana, que é um bate-papo descontraído, né? Não é só sobre Airsoft, né? Tipo... Aquele outro primeiro dia que foi o test drive ali, eu até tava um pouquinho mais ansiosa, mas aí depois passou. Viu que é de boa. Mas eu vou confessar uma coisa, eu tava de pijama aquele dia pra baixo. Eu tava de pijama. Às vezes acontece isso. Só da cintura pra cima... pra baixo de pantufa e pijama. A Carol... Às vezes eu faço isso. A Carol às vezes começa conversando, que a gente sempre conversa antes, né? Com roupão, e daí quando chega na hora mesmo, ela só tira a parte de cima, só abre a parte de cima, né? E a gente vai. Roupão e uma garrafa de vinho. Uma tacinha de vinho. Uma garrafa. A garrafa fica ali pra servir de vinho. Mas, olha, Carol... Tô sentindo falta, já faz uns dias que você não faz. É verdade. É que eu ando tomando muito no campo, daí melhor. Eu tô regrando durante a semana pra poder tomar. Eu não vou comentar, prometo que não vou comentar. Não sei do que, mas tudo bem. Que ela tem um copinho Stanley lá, verde, é um copinho, é uma coisa assim... É um copinho? Deve caber umas 3 ou 4 latas ali. Cara... Aquele copo não baixa nunca, velho. Que maldade isso. Aquele dura muito tempo gelado, né, Carol? Dura. Nesse domingo... Dura mesmo, né? Provavelmente todos nós estaremos na fábrica, lá onde tem a Clima 6, tem a loja.
E eu, provavelmente, vou ficar sentado debaixo da tenda da Calibre. Eu vou levar uma cadeira, tá, Carol? Não vou usar de vocês. Aí eu vou fotografar os estágios do copo da Carol lá. Daí eu mantenho vocês informados. Meu Deus. Não, porque... Vai fazendo um risquinho do lado assim, ó. Isso. Não, assim, Três. o copo Mas começou não aqui, se engane com o tamanho, Zé. Eu vou Não se colocar engane. aqui, ó, então, que daí dá pra marcar. que dá pra ó. visualizar. Tem que cronometrar quanto tempo ela levou para tomar tanto. É, Não, mas a Carol bebe, mas fica bem, fica tranquila. é. Uma vez só que ela tentou correr atrás de alguém dentro do campo. Nossa. Tentou saquear alguém correndo, mas não foi nada demais, né? Como que é lá aquela faquinha que você vende lá, Carol? É Gambit? Carambite. Carambite. Não, Aqui brincadeira. vem pensando aqui, É, verdade. ó, agora, Carol, as pessoas vão começar a ficar com medo de você. Eu não queria falar nada sobre isso. Mas isso que é bacana quando tem acampamento, né? Nos jogos, de um dia para o outro, né? Porque daí Eu o pessoal. nunca acampei, mas deve ser muito legal, assim. É muito legal. Em jogo, eu nunca acampei em jogo. Sério, Carol? Sério. Nossa, que Mas medo. deve ser legal. Que- Eu acampava só na minha época de escoteiro, mas agora. Quem sabe um jogo próximo, né? Então, Maringá. Maringá, a gente vai Maringá. tocar a noite Maringá. toda. Aí, ó, Nanda, vem jogar com a gente em Maringá, dezembro. Dezembro, 10 e Dá 11. tempo de se programar. Tem bastante tempo. Eu tenho um jogo aqui agora para outubro, que é a Operação Sentinela, aqui em Caçapava, que é pertinho, que a gente está se programando para ir com o pessoal da equipe. Mas... Então, ó, dá pra vocês pensarem em se programar para vir em Maringá. Dezembro. É um jogo de 10 horas. No final. 10 e 11 de dezembro. Ó, é uma época bem boa de ir. E, É calor. e usando É o cupom calor. Papo 10 você ganha 10% de desconto na compra do ingresso. Ó, Isso. Merchan. Esqueci o nome do cara que fazia esse tipo de coisa. 20% de desconto no ingresso. Tá com 20 já? Nossa! É, porque O quê? agora vai subir pro segundo lote, né? Do ingresso é 20%. Pata, então, nossa, e eu tava vendendo o ingresso a 10% pra todo mundo. Não é 20%. Olha tu só. divulga ali nas tuas redes também, Carol? Divulgo, aham. Eu vou acompanhar ali para ver direitinho, de repente, quem sabe. Vai Sim, ser legal. Quem sabe vocês se programam e vem, vai ser um jogo bem legal. O jogo vai ser praticamente a noite toda. Das 6 da tarde às 2 da tarde do dia. Numa começa às 6 pedreira, da tarde de domingo, de sábado e acaba às 2 da tarde de domingo. numa Oh, pedreira viva, numa pedreira em funcionamento. Eles vão parar só pro jogo, Viva. vão fazer a última explosão, a gente entra, joga, quando a gente sair, eles explodem de novo. Explode de novo, eu achei. Bom, Fechou. É. porque A gente vai ter até, como que é? Suporte aéreo, vai ter? as explosões. Bam. Ah, Que bacana. não vai ter não, Nanda. Ele tá... Helicóptero, passeio de helicóptero vai ter. É, passeio de... Esquadrone. É o drone, né? Não, mas vai ter passeio de helicóptero sim, Uhum. porque tem uma escola de Isso é aviação verdade. que está patrocinando. Mas o Zé foi para a ilha para um jogo aqui em Itapuá, Santa Catarina, que Fui de teve helicóptero. passeio de helicóptero. Não foi passeio, foi deslocamento dele. Deslocamento de helicóptero. Doblocóptero, não foi? Era uma A doblocóptero. Isso. A pessoa teve capacidade de colocar a hélice traseira e uma hélice em cima de uma doblô, Nanda. Ele só colocou a cauda do helicóptero assim, ó, atrás do doblô. E acordou as pessoas com som de helicóptero na casa. Não, e você não sabe o que é a maldade, Ana. Ele passou avisando todo mundo que o deslocamento ia ser feito com helicóptero. E todo mundo, tipo assim, todo mundo não, né? Os mais conhecidos sabiam que era pegadinha, porque o Diógenes, ele é bem avião. Aí, todo mundo... Mas essa era a intenção, né? Essa era a intenção. É. Criar aquele... Nossa, os caras estavam dormindo na casa. Não, porque o helicóptero vai vir. Eles estavam numa chácara que tinha um descampado. Ele falou, não, o helicóptero vai pousar ali, não sei o que, não sei o que. E os caras foram dormir pilhado que no outro dia de manhã todo mundo dentro do helicóptero. Eu imagino a galera saindo de dentro das barracas, assim, apavorada. Não, eles estavam dormindo dentro da casa, né? Que dormiu o pessoal dentro da casa. E o George entrando com a caixinha de som lá, com o som do helicóptero. Aí, tipo assim, alguns olharam e deram risada, entenderam? Outros olharam com um olhar de tristeza, tipo assim, meu helicóptero. Decepção não é um helicóptero. Não, é um helicóptero. Mas, alguns que saíram, né, olharam o doblocóptero,
Ficaram felizes. Eu fiquei feliz. Eu Sim. falei, cara, é só você fazer. A gente saiu da chácara até o pier onde a gente ia pegar o barco, sei lá, devia dar o quê? 1 ou 2 km, andando com uma cauda de helicóptero atrás do carro. Eu falei, cara, Mas tinha hélice em cima ainda. Não tinha, hélice não tinha. Eles Tinha, Zé, tá na foto. Não, mas não tava funcionando. Não funcionava. tá. Né, não tava. Na hora que a gente saiu, só tinha o rabo só. O rabo não. A parte de trás, a cauda. E foi uma loucurada, porque a gente foi, né, eu, Sombra, o André, que é Fernando, Diógenes e o Gustavo. A gente saiu na primeira levada escutando Cavalgada das Valquírias na caixinha de som. E bom, com o helicóptero, muito louco. Uma das vantagens do jogador de Airsoft é esse poder de imersão, né? Você entrar no personagem da história. Você chegar e falar assim, isso é um helicóptero. Isso é um helicóptero. Ponto. O cara falou, isso é um carro. Pra você. Pra mim, isso é um helicóptero agora. Cara, mas tinha um outro que eu vi também, mas isso foi eu consumo muito YouTube, sabe, Nanda? Eu gosto. Quando eu tô consumindo YouTube de Airsoft, eu consumo YouTube de off-road, de 4x4, de viagem, eu consumo. Também. Eu gosto das crianças de 12 anos que me ensinam a fazer as coisas no computador. Também. E daí, os caras estão atrás de um furgão de caminhão, com a luz vermelha acesa, e eles todos com fita engatada. E quando o caminhão para, eles têm que descer soltando a fita, como se estivesse pulando de paraquedas. Que massa. Cara, aquilo também achei muito show, velho. Isso dá pra fazer em jogo de Airsoft. A brincadeira da imersão, a brincadeira da simulação. Porque o nosso esporte é uma brincadeira de simulação. É um simulacro, é. Vocês ouviram falar do Ruanda aqui no Sul? Sim. Meu esposo foi, eu também não fui porque o Caetano era bebê ainda. Mas morrendo de vontade de ir, né? Foi um jogão. Eles foram entre 4 da equipe. Que legal. E acamparam lá. Muito legal. Tinha até o exército e tudo. Muito legal. Eu tive um negócio desse de imersão um jogo aí no Rio Grande do Sul, a Minotauros 2. Teve uma missão noturna que a gente saiu a gente tinha que resgatar um piloto que tinha caído na pedreira, no meio do mato. Esse local é bacana pra caramba. Aí os caras colocaram a gente dentro eram 2 Courrier e uma Saveiro. E um Gol na frente com um alto-falante bem alto fazendo barulho do helicóptero. Mas estava tão alto que eu era o segundo carro e a gente não conseguia conversar de tão alto que estava o som. Tudo apagado. Só aquela luzinha vermelha da luz, meia luz acesa, assim. E a gente ficou andando com aquele carro e aquele som alto, aquele som alto, aquele som... Chegou num momento que você olhava pro cara, assim, na tua frente, assim. Esse lado tudo escuro e esse lado tudo vermelho da luz. E era o que você via. Você via um lado escuro e um lado vermelho. De todos na sua frente, assim. A hora que os caras falaram desembarca, que a gente chegou, na hora que eu desci dela, assim, coloquei o pé no chão, os caras começaram a atirar de tracer, assim, e aquele som do helicóptero deu aquele momento de... Meu Deus, o que é isso? Eu tô em guerra. Foi meio Star Wars, então, Tracer, imagina? Isso. E foi bem no começo, eu não conhecia muito o Tracer, porque aqui em Curitiba não tinha, né? Eu tenho vontade de comprar um. E foi bem Star Wars, porque era só os Stormtroopers atirando e errando. Nossa. O problema é que tu te entrega muito onde tu tá, né? Te entrega. Vocês jogam bastante noturno aí? Já saí da posição, Ó, Nanda, vou te passar o bizu então, Nanda. Já que você quer comprar um e você não quer denunciar a tua posição, mistura a bolinha normal com a Tracer. Porque você vai dar um tiro, vai acender. O segundo tiro não acende mais. Aí o terceiro acende, o quarto acende, o quinto não acende. Vai estar misturado, você não tem... aleatórios aí. Então, testa que vai... Se você for uma pessoa bem controlada, você coloca um de normal, um Tracer. É muito entendo aí, né? Trabalho, né? Sabe quem que faz isso? O Dante faz isso, né? É um 3, ele é 1 a 1. Um Tracer e um normal. Um Tracer normal. É bom porque daí você tem certeza que não vai denunciar, porque só um tiro vai sair aceso. Vocês jogam bastante noturno aí? A gente tinha um jogo por semana noturno aqui antes da pandemia.
Era um noturno durante a semana e um diurno no fim de semana. Agora que tá mais calma a coisa, então tá recém voltando, né? O pessoal ainda tá assim, depois da pandemia foi bem complicado, assim. Muita gente acaba parando, né? Vendendo equipamento. Tem muita gente que saiu, teve gente que voltou. E aí o pessoal cobra muito, né? Tem que fazer mais missões, não sei o que, diferentes. Aí a gente vê quando a gente monta a missão antes do jogo e joga no grupo, aí parece que a lista cresce, né? De acordo com a missão, né? Agora, se deixar para montar na hora, o pessoal parece que não... Tu tem que ter uma temática, né, para chamar, assim. Quem que elabora as missões? A equipe de vocês mesmo que elabora? São poucos ali, mas é o pessoal da equipe mesmo. Às vezes um dá ideia. Eu também já bolei missão, meu esposo. Sempre alguém da equipe. E a gente está sempre pedindo, pessoal, por favor, né? Ideias, né? Ideias, sempre bem-vindas, né? Mas quer ver, ó, dependendo, ó, que nem do prédio, você pode assistir 24 horas. Tem bastante coisa que você pode tirar do 24 horas. Ou o Strike Back também. Sim. São séries que dá pra tirar bastante enredo de jogo. Aqui em Curitiba tem bastante jogos feitos em cima de filmes, né? De séries. Isso, exatamente. Que pode-se dizer, é uma das melhores sacadas, né? Porque você pega um negócio que tá em alta e traz pra dentro do Airsoft e você replica, pode-se dizer assim, 70% do que você queria, você consegue replicar com esses jogos. E a galera gosta dessa temática. A Fábrica é uma que faz jogos replicados de filmes, né? Faz. Cara, mas tem uns que fazem também situações de conflito real, né? Que já aconteceram há alguns anos. Sim. Sim. É baseado em guerras. Em guerras. Isso. País contra outros. A gente faz seguido. Tipo o exército americano contra o exército alemão, japonês. Isso. A gente faz bastante aqui nos treinos. A gente até estava com uma ideia de fazer com mapas, sabe? A gente tem o Tuyo que tem lá, que faz corte CNC em MDF. Vamos montar um mapa e fazer tipo um quebra-cabeça, né? E aí o mapa da Alemanha e o mapa dos Estados Unidos. E quem montar o mapa do primeiro... Sim. Matou a charada. Bacana, dá pra fazer. Bacana. Viu? Só que você sabe que você passou essa ideia para milhões de pessoas que nos assistem, né? Vamos lá. Ideias são para ser compartilhadas, né? Eu gosto dessa valorização. Milhões de pessoas que nos assistem. Eu só peço a você que for replicar o jogo da Nanda, por favor, dê o crédito para ela. Fala assim, eu vi a Nanda falando sobre esse jogo. Eu ouvi a Nanda lá no Papo de Respaldo. Eu tô dando crédito pra Nanda agora. Milhões de pessoas foi do papo. Agora é da Nanda. Agora é da Nanda. Né? Porque a gente fala, muita coisa que a gente fala e a gente passa aqui, as pessoas acabam refazendo. Sim, isso é uma ideia simples, né, pessoal? Porque assim, não precisa ser exatamente um recorte com CNC e MDF. Pode ser até um mapa de papel. De EVA, né? Alguma coisa assim. O que a ideia... A imaginação é tua, né? Exatamente. E são materiais simples, tu não vai gastar muito para fazer essa missão, né? A gente fez um aqui com fichas também, sabe? De MDF. Eram círculos, né? Cortados, de sobra que ele tinha lá. E aí a gente pintou essas fichas, né? 2 cores. E aí cada respawn tinha o seu coisinha com as fichas. Teve um jogo que eu fui aqui lá no ESA, que eram peças de xadrez. Peças de xadrez, bacana também, tipo um batalha naval, né? Que tinha os... Isso. E daí eram localizados e a gente tinha que buscar essas peças e montar o tabuleiro. Muito obrigado, senhora. Legal. É o alemão. As fichas ali, no caso, a gente substituiu no caso, era o número de vidas da equipe, né? Tipo, vamos dizer, tinha 25 fichas em cada lado. Então, tu tinha que, em campo, pegar a ficha do inimigo. Então, tu rendia, Nanda, pegava e trazia pro teu respawn. Né? Consegue ver aqui, não? Dá pra ver. A orelha? É uma orelha. É uma orelha. Eu guardei as outras. É assim, ó. A gente tinha o escalpo.
Então ele vinha, me matava e arrancava a minha orelha, que era um adesivo. Como se fosse... Então eu tinha duas, ou seja, eu tinha 2 escalpos, 2 vidas, né? E daí tinha um outro sistema de morte lá, e um outro sistema de ressurreição, que era interessante. Mas daí você voltava sem ouvir nada. Daí. Tava... Oi? Viu? Isso que aconteceu com ele. Ai, meu Deus, essas piadas ruins que a gente faz, Jesus. Só Jesus. Não, mas... Tá, mas deixa eu perguntar. Eu comecei a perguntar e a gente começou a falar e depois parou. O seu esposo joga mais tempo que você, pelo fato de você estar... Na época que você conheceu, você estava para ganhar seu filho. Isso. Aí você começou e vem acompanhando ele. O que ele comprou pra ele, você herdou e ele comprou novo? Ou você ganhou novo? Eu comecei a jogar com o que ele tinha, mas eu ganhei minha arma depois nova. Justo. Justo. E você joga de assalto mesmo? De assalto. Não, eu pergunto porque eu tô com o Sombra com esse meu problema. O Sombra, ele tá virando meu herdeiro. Tudo que é meu, agora é dele. A única coisa que é dele é a arma. Isso que eu ia falar, ele montou a arma dele. Foi a prova de fogo dele para entrar, ele teve que deixar a arma dele funcionando. E fez com louvor, tá muito boa, tá muito... Mas a gente já teve de tudo aqui em casa, né? Desde sniper, o meu esposo tem uma DMR, que é uma GR25 da GG. Muito bom. Mas ele às vezes se estressa no jogo. Porque assim, ele como DMR, às vezes ele avança mais que os assaltos, entendeu? Entendi. Ele fica puto da cara, ele olha, como é que... Aí se eu vou jogar de assalto mesmo, tem? Daí é melhor jogar de assalto, né? E ele joga bastante de assalto, ele é bom também. Daí joga os 2 de assalto. 2 de assalto. É legal que dá para os 2 jogar junto, né? É isso que eu ia falar, sempre juntos ou já jogaram também contra? Não, nem sempre, porque às vezes a gente faz sorteio, né? E aí a gente joga... Separado. Daí rola aquele tiro proposital, aquele caça ao marido no campo? Tipo assim, você não lavou a louça ontem. Porque às vezes na adrenalina tu nem percebe que é teu esposo, né? E acaba sendo... A Carol acha o Alex. Quando ele joga, ela acha. Quando ele joga contra ela, que é muito mais difícil de acontecer, ela acha. É difícil, a maioria das vezes a gente joga junto. No início o pessoal só deixava jogar a gente junto, né? Depois é bom jogar separado também. Claro. Até porque às vezes vem pessoal de fora, tem as meninas às vezes que estão jogando pela primeira vez, então aí acabam deixando na mesma equipe pra gente até poder orientar no jogo, né? Daí é legal jogar, né, com as meninas que estão começando. Tem meninas às vezes, não, Nanda, se tu não for hoje, eu não vou ir, sabe? Vou ficar... Eu fico super à vontade com os meninos, assim, sabe? Então, não tenho... Você falou que tem um pouco mais à vontade, né? Sim. Você falou que tem um grupo de meninas, né? Vocês já chegaram a fazer jogos só para meninas? Não. Mas eu fui num jogo de cachoeirinha aqui que era a maioria era mulher, no caso, né? Que era o Outubro Rosa. Então eles fizeram acho que foi o jogo que mais teve mulher que eu fui. Aqui em Curitiba menina de Rojava, só de menina. Aqui tem, às vezes é feito jogo só feminino. Mais para incentivo, né, dessas que querem começar e tem aquele receio, aquele medo, então às vezes é feito. E eles fizeram a temática assim mesmo, né, baseado nos fatos lá das meninas de Rojava mesmo. Tipo, tinha a equipe feminina, aí tinha alguns meninos na equipe que ajudavam a proteger essas meninas, né? E a gente acabou ganhando. A gente acabou ganhando. Aqui no Papo nós temos 2 meninas, nós temos a Carol e a Judite. A Judite, ela tá em alguns grupos de WhatsApp femininos. Até agora ela não apareceu pra jogar, não sei porquê. A Judite só se revela quando é importante. Quando é importante, mas daí a Judite aparece. A Judite? Não sei qual lado tá a Judite aqui. A Judite tá aqui em cima, aqui, ó. Mas a história da Judite foi... tá aqui, ó. Linda Fen, né, que a gente... A Linda Fen lá da Bahia, que é a Laísa. E daí a gente tinha que entrar no site, né, do Linda Fen para receber o kit, que era o boné, camiseta ou coisa parecida. E daí eu comecei a fazer o meu cadastro e eu falei, opa, é só para meninas. Eu falei, vou ter que dar um jeito, né? Como é que eu vou ganhar meu pet se eu não... Daí eu criei a Judite.
Mas a Judite só aparece em momentos... Vou te contar, então. Eu lancei a ideia aqui, até para incentivar as meninas, que as meninas, os jogos não pagam, é de graça. Até para, tipo, tem umas que não querem ir, mas pelo menos para primeira vez, né? É de graça. Sim. Vamos lá ver como é que é, pelo menos, né? Tem umas que pensam assim, vou pagar para ir tomar tiro, né? Mas não é isso. E aí tem uns meninos que são muito, muito brincalhões ali que falam, eu vou me transformar, então vou ir fantasiada de menina, quer dizer que eu não pago. Fica à vontade, meu. Mas é só no primeiro jogo, né, filho? Meio complicado. Não, mas é uma boa ideia essa, para incentivar mesmo. Sim, sim. Até porque eu procuro incentivar até as próprias esposas, né? Dos outros operadores. Que é difícil, às vezes elas vão... isso que eu tento, mas é difícil. É difícil, gente. Aqui em Curitiba tem o movimento da Asnega, que é o New Era Girls Airsoft, que elas conseguem fazer um jogo com preço mais acessível, né? Não de graça, mas um pouco melhor do que o preço cotidiano dos campos. E também eu acho um incentivo. E elas fazem pelo menos uma vez por ano, né, Carol? Uma vez por ano, pelo menos. Um jogo só de meninas. E lota, e enche, não é uma coisa assim... Que, deu meia dúzia, não? Mas tem meninas que jogam esse jogo e não jogam depois. Só jogam os jogos femininos daí. Acabam não jogando jogos mistos depois. Pega o equipamento do namorado, do marido, joga e depois para de jogar. Mas tipo assim, jogo feminino é uma vez por ano, né? Não é uma coisa que a gente faz com frequência. Não, e a gente tem um caso aqui na equipe da Cleide e da Yasmin, que são mãe e filha que jogam, né? Juntas. Que legal! E não adianta, quando tu gosta, vai, né, Carol? Vai. Não adianta, né? Não adianta. Eu já tinha essa coisa de gostar de arma, então acho que foi assim, nem precisou muito. Só foi apresentar, né? Falou assim. Você só foi apresentar, falou, tem arma, tô indo. Fui. Depois a gente vê o resultado. Pra você ver, ó, eu apoiei tanto a minha esposa a jogar que um dia ela falou assim, eu acho que um dia eu vou jogar. Eu fui lá e comprei uma MP5 pra ela. E ela nunca usou. E eu já até vendi a MP5. Mas eu comprei, falei, tá aqui, ó, amor. O dia que você quiser ir... tua. É tua. Nunca foi. Mas é que eu não completei a informação de que o Zé tinha traumatizado a esposa dele. É verdade. Porque o que aconteceu? Ela chega pra ele e pergunta, dói? Aí, ao invés de ele responder, dói um pouquinho. Ou depende da área certa, isso. Né? Depende da profissão. Ele vai lá e dá um tiro nela. Ele vai lá e dá um tiro nela. Não. Vamos. Né? Ó, vocês me pintaram com carrasco agora. Você foi! Não. Eu tiro aqui na roupa ainda. Eu tava em casa. Olha quem chegou aqui. Vem cá, filho. Dá um oi pro pessoal ali. Oi, Caetano! Tudo bom? Ele ficou sério. Quem é esse povo estranho? Eles são da sua terra, mãe? Fala, cara. Com vergonha. Não, ficou com vergonha. Então, eu tinha acabado de comprar uma pistolinha elétrica. Uma Glock, uma 1911 elétrica, que parece um trator. E minha esposa queria saber se doía. E eu tava na mesa e ela tava lavando louça, sei lá, 5 metros. Mas será que dói? E daí eu falei, dor é uma coisa muito particular. Pra mim pode doer, pra você pode não doer, né? Mas me explica como é que é. E ficou me enchendo o saco. Daí eu falei, dor é dor. Cada um sente a sua. E ela, eu pá, na bunda dela. Meu Deus do céu, eu vi o demônio sair do dedo da minha mulher. Daí traumatiza, né? Traumatiza. Eu que tinha que ficar traumatizado com o que eu vi depois daquele disparo. Né? Mas ela não... Doeu, ela falou que doeu. Não era a dor que ela imaginava que ia ser, mas doeu, porque pegou ela desprevenida, confesso. Eu me tranquei no banheiro depois. Mas... ela não quer mais. Ela falou, não quero. Ela tem essa mesma filosofia. Eu vou pagar pra ficar tomando tiro? Mas não é diferente, porque na adrenalina, eu sempre digo, eu já tomei tiro de sangrar e não notei na hora de tanta adrenalina. Adrenalina, né? Na hora não sente. Depois sente a dor,
cor, né? Depois você olha os rostos. E depois, nem me fala, porque eu arrocho fácil, né? Também. Aquele roxinho meio amarelado, parece defunto, assim, né? É apodrecido. Que pariu. E deliridoide. Tirar um roxo depois e Bepantol. A minha esposa, ela gosta de algumas coisas que eu, tipo assim, ela tem um lazer dela diferente do meu lazer. Né? O meu filho mais velho gosta mais de fazer as coisas que eu faço. O mais novo, por outro lado, gosta de passear com a mãe dele fazendo os lazer que ela faz. Então, aqui ficou bem balanceado. E eu falo bem pra ela, eu falo, não adianta te levar pra fazer uma coisa que eu gosto de fazer pra você fazer sem você gostar. Mas forçado não dá certo. Não flui. E o Airsoft ou gosta ou não gosta, né? Não tem o meio termo. Tipo, mas quem gosta, quem né? gosta. É paixão ou... Quem não gosta, não adianta. Não tem meio termo. Tem. O meio termo é aquela mulher ciumenta que vai com o marido pra cuidar dele. Oi, filho. Mas ela não joga dela, só fica lá no campo. Esse é o meio termo. E hoje a minha esposa tá no campo porque ela tá cuidando de uma lanchonete lá na Arena TK, na Mira Lanches. Ela tá lá, hoje ela tá lá. Terça, quinta e domingo ela tá no campo. Vendo as palhaçadas que eu faço, dando risada com a galera. Só que, tipo assim, se ela não tivesse lá pra trabalhar, talvez ela não tivesse lá. Mas pelo menos participa de alguma forma, é legal. Isso, que daí lá tem a esposa do Adriano, que gerencia o campo junto, então quando dá tempo elas estão conversando. E é uma coisa interessante, eu até vou falar um negócio. Não tem nada a ver com a nossa entrevista, mas não faz mal. As pessoas que a gente encontra no campo sem ser jogadores. Que nem na TK tem uma mãe que leva o filho todo domingo pra jogar. E daí todo domingo ela vai lá tomar café na Mira Lanches. Daí ela vai lá, toma café, fica conversando com a gente. Como eu não tô podendo jogar, eu fico lá conversando. E daí ela conversa, e a gente conversa sobre um monte de coisa que não tem nada a ver com Airsoft. É tipo um ponto de ônibus, sabe? Que você encontra a pessoa e fala bom dia, e começa a conversar sobre tudo. Tipo, será que vai chover? Bem isso. Não, acho que o chover não chega tanto, porque a gente já chega com o café, né? O café atrai as pessoas. Isso é. E daí, um domingo desse, minha esposa não foi, e eu fui porque tinha evento. Eu encontrei ela no mercado, que tem do outro lado da rua. Ela olhou pra mim e falou assim, não tem café hoje? Eu falei, hoje, infelizmente, não tem café. Então, tipo assim, a pessoa não vai jogar, mas ela tá lá e ela já tá vivenciando. Tá vivenciando o campo. Ela começa, pode-se dizer assim, começa a se enturmar, não com os jogadores, e sim com as pessoas que vivem ao redor do campo. E assim você cria uma amizade. Com certeza. Não, e já que a gente falou nas meninas, eu tenho uma ideia aqui de também, para conseguir chamar as esposas, a gente quer fazer não um jogo, mas de repente fazer sei lá, um tiro ao alvo, assim, sabe? Para ela pelo menos saber manipular, para sentir como que é, sabe? Boa. Ali. Faz uma confraternização com tiro ao alvo. Tipo... Faz um circuito fechado ali, com que tu tem que correr e acertar os alvos, a gente faz por tempo, entendeu? Tipo, até porque o alvo não revida, o alvo não vai atirar nela de volta. Exatamente, não vai se machucar. Um pouco mais emocionante, o último alvo tem que ser o marido dela. Pelo menos a foto, sim. Esse não erra daí. Esse ela não erra. Eu sei. E era pra dar um tiro só. É uma competição bacana por tempo, né? Sim. Quem cumpriu o roteiro ali em menos tempo ganha. É bacana de fazer. É um incentivo, né? Um passo, né? Pra conhecer, pelo menos, né? Pode ser que desperte um pouquinho à vontade, né? Sim. Porque tem mulher que fala... Eu não quero nem ver, eu nem mexo no que meu marido tem, eu não quero nem ver, que fala, mas vamos atirar. Não, eu nem pego, eu não quero nem ver o que ele tem em casa. Os maridos mentem também, né? Também. Eu, aqui no caso, ele não tem como mentir, porque eu sei. É que nem aqui em casa, não tem como. Aqui em casa também, eu nunca falei que ganhei nada. E não sou nada modesta, né? Quando eu pedi a arma, eu escolhi uma arma bem boa. Qual que você escolheu? Eu tenho uma VFC, uma VR16, a Sonic Boom.
Ah, muito boa. É, Já tive. eu vejo a tua no Insta. Muito bonito. E muito bom. E o pessoal fala muito bem aqui, né? Os guris, mas que arma que dói essa. Que arma que dói. Nada, o FPS dela é bem baixo até, mas ela é bem certeira, sabe? Sim. Fala assim, não é a arma que é boa, é eu que acerto onde dói. Certo. Isso aí. Sabe aquela frestinha que tem do colete perto da bainha? Então, eu acerto a frestinha, fala assim. E lojas de Airsoft, como é que tá aí? Tem bastante opção? Vocês compram mais pela internet? Eu e o Júnior, que às vezes a gente acaba vendendo coisas pro pessoal também, que nem tu, assim, a gente não tem uma loja. Eu tenho minha loja, né, que é outro ramo, mas eu acabo acabo também vendendo alguma coisa de Airsoft. Principalmente munição, que é o que mais sai, É o que né? mais sai. E bateria, né, Carol? Munição, bateria, E gato. E como a gente esquece bateria, né? Eu não. E a gente aluga a egg, meu esposo tem umas eggs só para aluguel também. Ah, bacana. Assim, que é de polímero, a gente deixa para alugar, né? Então sim, a gente pessoa que quer conhecer, né? O kit com máscara, óculos, as luvas e a egg. Pô, dão até luva. Bacana, até luva. Chique, ó. Só aprendam campos. Só quem já levou o dedo no tirinho sabe a necessidade disso. Quem já tomou uma no dedo, nossa, fica doendo mais de mês. Tomar no dedo é doído demais. Mas no dedo... vou ficar quieto. Você sabe que eu uso aquela Mechanix Xing Ling, né? A falcatrua. Nunca tive problema. Aí eu comprei uma nova aí, chique. Gente do céu, ela não tem proteção de plástico em cima. Eu tomei uma na junta, ainda dói. Faz umas 3 semanas. Ainda dói. Vai por muito tempo. Mas tiro no dedo dói, não adianta. Não, e pegou bem no ossinho, sabe? Aquela sem dedo, né? A ponta dos dedos aqui, e a outra. Mas eu não me adapto a jogar com a luva fechada, assim, por causa do gatilho, a sensibilidade. Eu não consigo ali, né? jogar sem dedos. Não. Eu acho a ponta. Só a minha é fechadinha. A minha é fechadinha, não tenho. A Invictus tem uma, né, Carol, que tem o dedo que tu consegue. Que tem o dedo. Mas é que assim, eu uso a luva para proteção, né? Hoje eu jogo mais CQB, então a luva é mais para o contato da bolinha. Mas isso. A gente jogava muito, antigamente jogava mais no mato. Então eu usava a luva como proteção para mandar no mato. Tipo assim, se eu escorregasse, eu podia meter a mão em qualquer lugar que eu estaria sapo. Então, essa nova, ela é excelente para isso. Sim. Não. Que nem joelheira, né? Que nem joelheira. Cumpre com eu no início já até cotoveleira, depois, não, o que eu quero com isso aqui, né? Aí hoje eu uso cotoveleira, eu uso só uma, que é o joelho que eu me apoio. Só que a base porque é complicado, né? Tu ali, fica amarrada, né? Então, quanto menos coisa, quando tu começa a jogar, tu enche de coisa, né? Depois tu te pela. É tipo a mãe embalando pedrinho pra brincar lá fora, assim, no plástico bolha, assim. Embrulha tudo e vai! Mas o primeiro jogo foi blusa comprida, moletom, 2 calças. Hoje, se tá muito calor, até de camiseta joga. De camiseta eu não consigo jogar. É verdade. Você quer ver? Não, mas na fábrica, por exemplo, que é campo aberto, se tá muito calor, até de camiseta. É de camiseta, exatamente. Bota o colete ali. Colete, E o colete no início enche de coisa. Agora, bem leve. O mais leve, exatamente, o mais leve possível. E na prática tu vai vendo, né? Não precisa. Só uma plaquinha de aço ou outra que eu coloco, o resto. Uma placa que dá uns 2 kg, ela vai pedrada. O meu a egg é leve, o colete é leve. Tudo leve. Mas ainda mais quando tá quente. Eu vou falar para ti hoje. Eu carrego o essencial. Então, eu carrego aquilo que eu preciso para aquele determinado jogo. Então, cada jogo tem cada jogo tem meu setup, né? Cada estilo de jogo. Eu também, às vezes, mudo alguma coisa também. Algum bolso a mais, algum bolso a menos. Depende do tipo de jogo, né? Sim. Tem jogos fora que, às vezes, tu precisa ter mais carregadores e tal. Senão, aqui os treininhos aqui, um carregador, 2 no máximo, deu. Treininho. Se for em treininho, é treino ou é treino jogo?
A gente faz as missões boladas que nem um jogo normal, né? Mas não deixa de ser um treino até para um evento maior, né? Sim. Mas a gente tenta simular uma missão completa, né? Ah, entendi. Então tem um Os enredo treinos pro são treino. com missões. Não, então é bacana. E quem desenvolve esses treinos para vocês? Vocês mesmos? Vocês trazem alguém de fora? Alguém já das forças especiais? Nossa. Das forças de segurança? A gente mesmo que bola as missões aqui, mas a gente convida o pessoal às vezes de fora, né? Sim. Não, eu digo assim, para dar o treino para vocês ou vocês é que bolam esse treino? Não, a gente que bola. A gente que bola. Uhum. E vocês trazem da onde a ideia, assim, a gente viu em tal filme, a gente viu numa série, ou então tem alguém que é das forças de segurança, que seja da equipe de vocês? A gente se baseia, como a gente tinha falado antes, né? De histórias de guerra, de conflitos entre exércitos, né? Sim. Rivais. E essas ideias de filme, essas temáticas, assim, que é bem bacana, né? Entendi. É um canal legal para procurar dicas de treino é o... Fugiu o nome. Bateu Alzheimer. Não é o Serra Force, não. Não. É que o Serra Force fala mais de equipamento. Isso. O pessoal do Rocha, lá de Portugal, eles têm também a parte... Eu tinha que baixar até um e-book uma vez, eu não me lembro de qual canal, que tinha ideias. Bem legal. Não, o Serra Force, eles fazem os treinamentos, só que eles não falam nada do treino que eles fazem. Eles só mostram lá algumas coisinhas e boa. Ó, o Fire Force, uma época, tava mostrando como fazemos, né? Como fazemos. É bem legal, né? Pra dar uma olhada. O Dante é bem didático, ele tem uma bagagem massa sobre isso. E se você conversar com ele, a cada 10 palavras ele cita 2 livros pra você. Não, brincadeira, o Dante melhorou muito. Agora ele não tá citando livro. Só um livro agora. Só um livro por conversa. Mas, tem o cara da T-Rex Arms, que também aparece bastante coisa. Mas tem um que eu tô vendo agora direto. O pessoal cobra muito aqui, né? Até porque acabei sendo nomeada como uma dos capitães, eu sou capitã também da equipe. Então, tu é capitã, tu que tem que, sabe, se virar. Mas não é bem assim, né? Não, só tem que ser comum. É complicado, mas eu digo para os guris, a gente às vezes relaxa também. Porque assim, ó, tu tendo 10 missões bem boladas, tá? E tu tiver o enredo ali gravado, sim, vai, tipo, flui né? normal. Uma semana tu faz um jogo, uma semana tu faz o jogo 3, 4, né? Vai manobrando, roda um mês e nem mistura. Nunca repete. Gente, faz o arroz e feijão. Bem feito. Faz o arroz e feijão. De vez em quando você coloca uma pimentinha, sabe? Exatamente. Mete um quiabo só pra ver o filho fazendo careta. Aí tem os que querem assim, tem que investir em bomba e não sei o quê, dizer que é digital e não sei o quê. Cara, não é isso que faz o jogo. Não. Investir em equipamento caro e nem sempre vai ser igual. Eu fui em jogos, às vezes, com poucos operadores que foram melhores do que com muitos operadores. Isso é fato. Não é isso que faz o jogo, não. Isso, 90% das vezes é isso que acontece. Quanto menos, melhor fica o jogo. Exatamente. Mas eu participei de um jogo com cartas de baralho. Cara, foi um... Eu pensei nisso também. É legal. Uma coisa que todo mundo tem, né? Tipo, simples, não gasta. Foi um baita de um jogaço, sabe? E eu tenho autorização para poder fazer esse jogo. Talvez eu faça esse jogo pro papo. Aí, Zé. Tá, mas esse jogo, deixa eu te perguntar, esse jogo com cartas de baralhos, era as cartas valendo que nem jogo de mesa, assim? Tipo... Não. Rainha valendo, rei, não? Era assim, eram 4 equipes e 4 baralhos. A equipe que fechasse o primeiro baralho ganhava. Só que o que acontece? Quando você começa, você recebe 4 cartas. Cada pessoa recebia 4 cartas. Era o tanto de gente que tinha. Então, que foi como se fossem as vidas, né? Isso. Aí quando você morria, você deixava uma vida no chão. E o pessoal, a intenção era para se matar mesmo. Você matava o outro, pegava a carta do cara e tentava fechar o teu baralho. E quando você morria, você jogava uma carta que não era da tua sequência. Tipo, tô fazendo... eu tenho o Ás repetido. Você jogava o Ás fora pra tentar fechar o teu baralho. Tinha que fechar a sequência. Isso, de Ás a Ás. Só que daí o que acontece? Difícil! Não!
a gente fechou. 2 times fecharam, simultâneo, o baralho. Só que o que acontecia? Durante alguns embates, você rolava uma negociação. Tipo assim, putz, eu tô precisando do rei. Só que eu não posso falar que eu só preciso do rei. Então eu peço 2 cartas mais o rei. Daí o cara fala, eu não tenho as outras cartas, só tenho o rei. Tá, me manda o rei que já tá valendo pra mim. Então você vai jogando barganhando com a pessoa. Teve emboscada. A gente levou um pessoal pra dentro de uma casa pra fazer a troca. Aí chegou a outra equipe, matou todo mundo e só pegou a carta dos caras que a gente trouxe pra dentro da casa. Então, tipo assim, nossa, você consegue fazer muita coisa com as cartas. Mas a ideia eram 4 times e 4 baralhos pra você montar eles completos. É que no caso, tu dentro da tua equipe, tu tinha que montar uma sequência com as tuas 4 cartas, né? 3, 4, 5, 6, né? Isso, tipo assim. Aí depois ia unindo cada operador para fazer a sequência de asa a asa, isso aí, né? Daí que nem, ó, nós vamos em 4, daí iam ser 16 cartas já. Aí, tipo assim, ó, a gente vai fazer sei lá, a gente tem que juntar de rei a rei de todas. Então precisa de 4 ás, 4, 2, 4, 3, e assim a gente ia ter que ir juntando para no final fechar um baralho completo. Muito massa. Bem legal, bem legal. Experimenta. Legal. Se tiver menos gente, é até um pouco mais fácil, porque o jogo é mais rápido, né? Você não precisa ter 5 baralhos para 2 equipes. Não, você faz... E vai trabalhando por round também. Fechou o round, faz outro, que for muito rápido. Isso mesmo. Porque como é joguinho... Colocar o tempo, o fator tempo junto, não digo que tu vai fechar de asa a asa, mas daí quem completar a maior sequência ganha, vamos supor, o tempo, né? Lá a gente fez na Chácara Boomerang. Foi o Walter que desenrolou esse jogo. Ele que foi o mentor, o cara que pensou na ideia desse jogo. E ele fez junto com o pessoal da Ponta Laranja. E daí, tipo assim, tinha as vilas que o pessoal ficava comendo churrasco, que era o Walter e os caras da Ponta Laranja. E cada um era uma vila. E a gente tava no meio disso, tentando coletar o maior número de cartas possíveis. O jogo lá não tinha um horário pré-definido para terminar, porque como era na chácara, a gente começou de manhã e tinha o dia inteiro para ir. Só que acho que deu 12:00 ou 1h, conseguiram completar o baralho. Bem legal. Bem interessante. É uma boa saída e uma saída muito barata. Você não precisa comprar um baralho 139 para jogar isso aí. Você pode comprar o de plástico. Até porque algumas cartas talvez não voltem. Não voltou. Eu tinha carta dentro da combate. A mesma combate que levou o dinheiro do 13 horas. Eu levei carta pra casa. E pode até implementar com os coringas, né? Não falou também. Quem conseguir um coringa, sei lá, tem direito a alguma coisa, sei eu. Pode escolher uma carta, né? Zé, 10 minutos. Calma. Gostei da ideia do jogo do baralho, acho que o Zé tem que fazer. Então, vamos sim. O Zé faz um aqui, a Nanda faz aí. Uma ideia que os meninos têm aqui de fazer é da gente espalhar. Alguém vai ter que fazer isso, né? Porque senão tu vai saber onde é que tá as armas. Sim. Espalhar as armas em campo, né? Tipo Battle Royale. Eu tenho um certo preconceito com isso, porque eu tenho Eu tenho ciúmes da minha arma. Mais ou menos. É que não é ciúmes. Não é ciúmes. É que ninguém vai cuidar da minha arma como eu cuido. Como eu cuido. E, tipo assim, eu vou cuidar da arma do cara como eu cuido da minha. Aí eu falei sobre isso, a ideia deles, então vamos ter que botar o nome nas armas e tu só pode pegar a tua, mas é mais complicado. Mas é mais complicado. Nós fizemos um assim, sabe? Nós fizemos assim. Só com pistola. Com pistola dá. Eu largo minha pistola. Daí se der algum problema, não. É mais tranquilo. E a gente fez, e daí assim, tinham 3 balões. 3 balões, e daí as armas espalhadas. Aí a gente colocou as pessoas dentro de um curralzinho, dava o sinal, eles saíam desesperados. Em alguns momentos, o tiro não era suficiente para estourar o balão. E em outros momentos, ele passava num galho e explodia. Desculpa, amigão, tua vida foi, né? No final do jogo sobraram 2. Só que eles estavam muito próximos. Eles largaram as armas e foram na mão. Na unha.
Cara, foi muito louco esse dia. Meu Deus E do céu. essa ideia dos balões aí, eu já vi vários jogos, né? Que o pessoal coloca, tipo, como se fosse no próprio colete aqui, atado, 3 vidas, né? Isso. Isso. Não, é que esse a gente encheu na boca mesmo, então não tinha como Não ficar no ar, subia. É. Ficava no Mas corpo. No Ficava meio no de uma corpo. mata fechada, tu arrebenta os balões antes da Ah, hora. não. Foi. Sai Na hora que estourando. estourou um, o cara voltou, porque ele voltou. Falei, na hora que ele voltou, tomou um tiro, mas estourou 2. Ficou com um só. Tinha um ainda, né? Dava pra ficar deitado em algum lugar escondido. E protegia no balãozinho. Assim, no balãozinho dele. Mas vamos lá. Então, Nanda, mídias sociais para quem quer conhecer a equipe, quem quer conhecer o esporte aí pro seu lado, que pelo que a gente notou hoje, vocês abraçam mesmo a galera. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês? Pode ser através das redes sociais ali mesmo, Instagram, tem o Facebook da equipe Gotak aqui de Cachoeira do Sul. Só entrar em contato por ali. Tem o link do WhatsApp ali. Qual é o contato? Porque eu preciso que você fale, porque no Spotify não aparece os links. o arroba do Instagram. O arroba do Instagram. Se vocês buscarem ali por Gotak Airsoft, Cachoeira do Sul, eu acho que vai achar aparecer direto. tudo. Isso. Ou até através da minha rede ali. Que eu tenho o link da equipe no meu perfil. Qual que é a sua mídia social? No caso, instagram.com/dert.n.airsoft. dert.n.airsoft. Para você que está nos escutando, o problema é seu, mas o Sullivan vai colocar aqui em algum lugar. Onde que você vai colocar? É só no final? Não, eu coloco a identificação dela e do Godak. Isso. Vai estar aqui. E brincadeiras à parte, no Spotify também tem a descrição lá. Só que daí quando você entra para escutar o podcast, aí você tem que olhar na descrição. Lá tem todas as mídias sociais de todas as pessoas com quem a gente já conversou aqui. Eu não sou tão ruim assim. Eu não faço de ruim. Eu sou do lado bom da força. Mas tudo bem. Jedi, não é Sith. Eu não sei como vocês falam, porque eu não entendo nada. Mas... Depende do dia. Eu costumo dizer que eu tenho os dias Siths e tenho os dias Jedi. Né? Assim como todo ser humano em equilíbrio. Todo mundo. Todo mundo vive nessa mesma balança. Mas, né? Nanda, muito obrigado de coração por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo aqui falar com vocês e também divulgando um pouquinho da minha equipe. Obrigado e desculpa o transtorno todo da primeira vez. Para quem não sabe, a gente tentou semana passada e não deu certo. E dessa vez tava quase não dando, daí eu saí da sala, deu certo. Acho que o problema era eu, não sei. Mas obrigado mesmo, Nanda. Obrigado. Eu que agradeço de coração, gente. E em breve nos vemos de novo. Daí a gente chama o marido. Se Deus quiser, poder jogar com vocês aí em Curitiba. Aí. É isso aí. É só subir pra cá que jogo aqui é o que mais tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas logo a gente vai falar com o seu esposo e depois a gente faz uma dos dois, tipo o senhor e a senhora Smith, pra gerar intriga no casamento. Papos de família. Papos de família, bem isso. Não, brincadeira. Papos de família não vai acontecer. Mas vamos retornar novamente a conversar. Então... Beleza. Carol. Guardando vocês. Opa! Carol, muito obrigado, Carol. E se tiver evento por aqui, com certeza vou convidar vocês também. Avisa que a gente tenta organizar pra ir também. Não prometo que a gente vai em tudo, mas a gente faz o possível pra conseguir. E a hora que eu tiver pets em 3D que preste, eu mando pra você. Que preste é ótimo. Esse das meninas foi eu que fiz, ó. Uhum. Ele é uma cor só, né? Que legal. Mas é na impressora 3D, ó. Aí, ó. Viu só? Inovando. Isso eu não tinha visto ainda, o pet em 3D. Não, e tu sabe que a ideia minha, ó, tem um outro aqui das meninas também que eu fiz, é um pet sem velcro. Ó, ele tem essas abinhas aqui pra te colocar Sistema no mole. Massa. Nanda não queria falar nada, mas se você não patenteou Vamos essa ideia, vamos copiar. Vamos copiar, mas porque eu gostei muito dessa ideia. Acaba sendo copiado um dia, não adianta. Então, patenteia. Patenteia que dá tempo. Vai sair só na semana que vem, eu acho, a entrevista. Eu não quero falar, mas é que o Will fez um nessa pegada. Sim? Então não dá pra patentear mais.
Desculpa. Ficou muito legal, ficou muito legal. Mas se ele não patenteou, pode patentear. Depois Sim, mano. discute na justiça. Quem chegar primeiro leva. Eu sei porque eu faço registro de marca. Não, eu vou até mandar pra Nanda ver como é que é. Nanda, você. Deixa a gente ver quanto tempo temos aqui pra falar. 3 tchau. minutos. 3 3 minutos. Tá. minutos. Então, Carol, muito obrigado, Carol. Obrigada, Zé. Muito obrigado, Nanda. Obrigado, Sullivan. Muito Obrigado, obrigado, Carol. Sullivan. Eu Obrigado, que Zé. agradeço e que a força esteja conosco sempre. É isso aí. Agora eu paro a gravação, então, tchau. You can't stop me now. Can't stop me now. My feet have come too far for you to tie 'em to the ground. You can't stop me now. Eu falei que a Carol Drive aquele dia, né? foi. Eu falei que a Carol é perigosa, que ela faz umas perguntas capciosas. A Carol é triste. Hoje eu não fiz nem chapinha, ó. Tô com os cabelos city mesmo. Vai. Molhado, saí do banho direto.